Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, tá certo? Para a gente falar da resolução da questão 23, tá bom? Deixa eu pegar aqui o laser para a gente dar prosseguimento. Tá, pronto, vamos lá. O que essa questão nos pedia, né? Bom, em uma mercearia, o quilo do queijo de coalho sofreu 2 aumentos consecutivos. Se os aumentos foram de 10% e 20% nessa ordem, tá? E o preço atual do quilo do queijo é R$ 29,70, tá certo? R$ 29,70. Antes dos aumentos, o valor do quilo do queijo era... E aí a gente tem as alternativas, pessoal, tá? A, B, C ou D. E agora? Ele quer saber aí, pessoal, qual o valor do quilo do queijo antes desses aumentos, tá certo? Antes aí do aumento dessas porcentagens, 10% e 20%. Observem aí que a gente tinha aí um valor, tá? Que é o preço do quilo do queijo lá anteriormente, tá certo? E a gente não sabe esse valor. E a gente sabe que teve um aumento, depois outro aumento, e aí ele é igual a isso aqui. Percebeu essa relação de igualdade? Pois bem, estamos aí diante de uma equação, tá certo? Mais precisamente de uma equação do primeiro grau. E aí o que acontece? Eu vou mostrar um pouco sobre a equação do primeiro grau e a gente volta para resolver essa questão. Show de bola? Vamos lá? Bem, equação do primeiro grau, tá? A equação do primeiro grau, pessoal, vai ser algo desse tipo aqui, ó, tá? Ax mais b igual a zero. Ax mais b, quem é esse a, quem é esse b, quem é esse x, professor? Esse x, pessoal, é o valor da incógnita, tá? O que é incógnita, pessoal? É o valor que a gente não sabe aí na equação, tá certo? Esse a e esse b são chamados de coeficientes, tá certo? E esses coeficientes são números e eles são dados, tá certo? Sempre é dado aí na questão. O que a gente não sabe é justamente esse valor de x, tá certo? E aí ele é igual a zero. Muito bem. Para a gente conseguir enxergar melhor o que é uma equação do primeiro grau, a gente sempre relaciona a uma balança. Por que a uma balança, professor? Porque perceba, a gente tem um sinal de igual aí. E o que significa igualdade? Significa que de um lado desse sinal tem que estar igual ao outro, a outra coisa que está do outro lado desse sinal. Entendeu a lógica? Por isso uma balança não pode ficar desequilibrado, tá certo? Olha só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? É como se o seguinte, olha só, o centro aqui dessa balança fosse o sinal de igual, tá certo? E aí o que a gente tem aqui, tá certo? É como se fosse o que a gente tem de um lado do sinal. E o que a gente tem aqui é justamente o que a gente tem do outro lado do sinal. Observe, para ser uma igualdade, esse valor que está aqui, ele obrigatoriamente tem que ser igual a esse aqui. Professor, acho que entendi. Significa então que esse valor de x, se eu substituir aqui, multiplicar por a e somar com b, vai dar zero? Porque o zero está do outro lado? Exatamente, professor. Muito bem. Conseguiu compreender a ideia. Olha só, e nesse problema aqui, ó, quanto pesa o pacote? Esse pacote aqui, olha só. Você vai observar que você está com um sinal de igual aqui, né? Certo? E de um lado da equação você tem 1, 2, 3, 4, 5 pesos, tá bom? Do outro lado da equação tu tem 1, 2 e um pacote, tá certo? Você não sabe o valor desse pacote, tá bom? Para essa balança ficar equilibrada, qual é o valor desse pacote, pessoal? Observe que aqui tu tem 1 e 2, tá? Tem 2 pesos desse lado. E aqui tu tem 1, 2 pesos também. Ou seja, se tiver só esse 2 e esse 2, a balança estaria equilibrada. Então, além desses dois, tem o que mais? Tem 1, 2, 3 pesos. Ou seja, esse 3 aqui, esses 3 pesos, equivalem aí o peso do pacote. Tá certo? Ou seja, esse pacote vale 3. Para essa balança ficar equilibrada, esse pacote vale 3. Aí você faz 3 mais 1, que dá 5. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 é igual a 5. Muito bem, pessoal.
Essa equação está verdadeira? Tá sim. Por quê? Porque 5 é igual a 5. Não tem como a gente negar isso, não é isso? Muito bem. Dado que a gente entendeu um pouco sobre a equação do primeiro grau, a gente volta lá para a questão para resolver ela, tá certo? Vamos lá. Pode crer, muito bem. Show, vamos lá. Enfim, o que acontece nessa questão 23? Em uma mercearia, o quilo do queijo de coalho sofreu 2 aumentos consecutivos. E aí teve aumento de 10%, 20% e agora ele é igual a 29,70. Pessoal, prestem atenção. A gente tinha um valor do quilo do queijo lá atrás. E a questão pede a gente justamente isso aí. E a gente não sabe. Se a gente não sabe, é o que na equação? É a incógnita, tá? É o valor de x. Muito bem, pessoal. Então, quando, vamos lá pela ordem, sofreu aí primeiro um aumento de 10%, não é mesmo? Muito bem. Antes desse aumento de 10%, você tinha o quê? Você tinha só a incógnita. Você tinha só o valor do quilo do queijo na época, que é quem? É x, tá certo? Vamos representar por x. E depois desse aumento de 10%, você vai ter o quê? O preço que você já tinha antes, que é x, mais 10% de x, tá certo? Aumentou 10% aí no quilo do queijo. Observa como vai ficar. Primeiro aqui, ó, você tinha x, que é o preço do quilo do queijo antes do aumento, certo? E aí depois do aumento de 10%, você vai ter x mais 10% de x. Muito bem. E depois veio outro aumento, tá certo? Um de 20%. Só que, pessoal, quando veio esse segundo aumento, vocês tinham o quê? Vocês tinham justamente esse valor aqui, ó, no quilo do queijo, tá certo? Vocês não tinham mais aí só o x, você tinha x mais 10% de x, não é mesmo? Ou seja, você vai ficar agora com o valor de quê? Com esse valor que você estava com esse valor atual aqui, você vai ficar agora com o valor disso aqui, tá certo? Que era o valor atual do quilo do queijo quando sofreu esse aumento de 20%, tá certo? Você vai ficar com esse valor mais 20% desse valor. Observa aí, pessoal, certo? Olha só, você estava com esse preço no quilo do queijo e aí você somou mais o quê? 20% nesse valor aqui, ó. Tá aqui ele, ó, 20% de x mais 10% de x, tá certo? E aí você vai notar uma coisa, quando você fez esse segundo aumento aqui de 20%, o quilo do queijo ficou exatamente igual ao que, pessoal? Olha só o sinal de igualdade, tá certo? Ficou igual a R$ 29,70, tá certo? R$ 29,70, tá certo? Então, você nota aí, ó, que nessa segunda etapa aqui, você estava com o valor do quilo do queijo igual a 29,70. Show? Muito bem. Basta que você iguale agora aí, ó, esse 2, tá certo? A 29,70 e isole o valor do x. E você vai ter o quê? O preço do quilo do queijo antes desses aumentos aí, tá bom? Observa comigo aqui. Você tinha o quê, né? Nesse segundo aumento, você ficou exatamente com essa expressão aqui, tá bom? X mais 10% de x, certo? Anteriormente, em outra aula, a gente já viu que 10% pode ser representado com um número dividido por 100, né? Exatamente. Então, você ficou com isso, mais 20% de x, mais 10x vezes x aqui, tá certo? Isso aí igual a 29,70, né? Que é o preço do quilo do queijo. Muito bem, acompanhem comigo. Fazendo a divisão, olha só, fica x mais 0,1 de x, tá certo? Daqui, mais 0,2 vezes o x mais 10 dividido por x aqui, ó. Que agora vai ficar x, né? E a gente realizou a divisão, ficou 0,1x, tá bom? Isso igual aí a 29,70 centavos. Compreendem, pessoal? Percebem que estamos diante de uma igualdade onde temos uma incógnita, tá certo? Muito bem. Se você fizer a multiplicação aqui agora, você vai ver que 0,2x e 0,2 vezes x é 0,2x, tá certo? E 0,2 vezes 0,1x é igual a 0,02x. Basta, pessoal, agora que a gente some todas essas parcelas aqui, ó, e aí ficando aqui igual a 29,70, tá? Basta a gente isolar o x e a gente encontra aí
o resultado dele, que é o quê? O preço do quilo do queijo antes desses aumentos que houve, tá bom? Ou seja, 22,5, pessoal. R$ 22,50. Portanto, aí nossa letra A. Show de bola, pessoal? Muito bem. Na mosca, né? Show de bola. Bom, dado que eu consegui resolver a questão aqui com vocês, eu vou ficando por aqui, tá certo? E espero vocês na próxima aula com a resolução da questão número 24, tá certo?